Irmãos, Jesus e alguns dos discípulos estavam no monte orando. Foi aquela passagem onde apareceram Moisés e Elias ali, né? E os discípulos até sugeriram a Jesus que eles ficassem lá no monte, fizessem uma tenda, ficassem lá por mais tempo. Jesus falou, não, a gente precisa descer. Quando eles desceram, eles encontraram uma multidão e os outros discípulos discutindo com os escribas. Discutindo ali, tendo uma discussão. E quando Jesus chega, ele pergunta, o que está acontecendo, o que vocês estão discutindo? E a gente percebe que sai um homem do meio daquela multidão com um filho possesso, e ele pede ajuda com lágrimas, ele suplica para que Jesus o ajudasse, o livrasse o filho dele daquilo que ele estava passando. Jesus então faz ali o milagre, né? Expulsa o espírito mudo e surdo do menino, e a Bíblia vai relatar, como vocês viram, que o menino é deixado ali pelo Espírito como se estivesse morto. Todos chegaram a dizer que ele estava morto, mas Jesus o pegou pela mão e o levantou. Pronto, a cena é essa, e eu queria tirar 3 aprendizados. Se a gente quiser, a gente pode tirar muito mais que 3, porque é uma passagem muito cheia de coisas para nos ensinar. Mas a primeira coisa que eu vejo nessa cena, e é bom para nós nesse momento aí de quarentena, nesse momento de coronavírus, nesse momento de incerteza, de desemprego, de pessoas sem saber o que será do amanhã, é legal ver que Jesus, ao invés de ficar lá no monte, Jesus diz, não, nós temos que descer e nos envolver com os problemas. Então o primeiro aprendizado que eu tiro aqui, irmãos, é que Jesus, ele não fica alheio à situação que nós estamos vivendo. Ele não fica lá distante no monte, ele não fica lá distante na igreja, ele não fica lá distante no céu, mas ele está envolvido com as nossas questões. Ele não se esqueceu de nós, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que você está vivendo, ou um dia estará vivendo. É importante a gente ter em mente que Jesus, ele se envolve com as nossas questões. Isso nos traz uma paz e um conforto muito grande, porque sabemos que não estamos sozinhos, não é mesmo? Então Jesus, ele desce, ao invés de ficar lá sendo glorificado, ele desce para se envolver com as questões que estavam ocorrendo lá embaixo. Ele diz, o nosso lugar não é no monte, nosso lugar é lá no meio do povo, porque a função de Jesus era vir para se envolver com as questões do povo. Segunda coisa que eu observo nesse texto é com relação à atitude dos discípulos e dos fariseus que ficaram discutindo. E Jesus chega e tinha uma pessoa ali que estava vivendo um caos na sua vida. E no momento de caos, em vez das pessoas focarem no caos e focarem em buscar a solução para o caos, que era aquele homem com seu filho endemoniado, o que nós percebemos era a igreja ali, os discípulos de Jesus, que representam a igreja, perdida em discussões tolas, em discussões bobas, que não ia trazer solução para o problema. Eu hoje vejo que o povo de Deus tem estado muito perdido, discutindo se é o Mandetta, ou se é o Bolsonaro, ou se é o X ou o Y, e se esquecendo de que a solução para essa crise, a solução não só para essa, mas para todas as crises que nós podemos enfrentar nessa terra, a solução é Cristo. A solução que nós devemos buscar é o Senhor Jesus. Enquanto nós ficarmos aí, às vezes até nos tornando inimigos uns dos outros, discutindo, batendo boca, querendo defender o A ou o B, nós tiramos o foco da busca em Cristo. E nós vimos que o pai do menino que estava precisando ali do milagre, ele não fica ali se debatendo com a discussão. Ele não fica querendo saber se os fariseus estavam certos ou se eram os discípulos de Jesus que estavam certos. O que ele sabe é que ele precisa do milagre. E quem precisa do milagre precisa com urgência. E quem precisa do milagre com urgência tem que chorar e tem que buscar a Jesus, porque é só nele que está a solução. Nós sabemos que nem ministro da saúde, nem presidente da república, nem os ricos, nem os pobres, nem os cientistas, nem ninguém tem vacina para o coronavírus. Nem ninguém tem solução nem cura. Aonde que está o nosso socorro? O nosso socorro está no Senhor. E é nele que nós precisamos buscar. Não estou dizendo aqui que nós temos que ser pessoas apolíticas, né? Fora da política, porque a política é parte da nossa convivência. Mas o que nós precisamos é deixar de discussões tolas, usar as nossas redes sociais para ser bênção na vida das pessoas, usar as nossas redes de relacionamento, usar as nossas mensagens de WhatsApp, já que estamos aí em isolamento, ou pelo menos parcialmente em isolamento, para a gente ser bênção, para a gente levar paz, para a gente levar amor, para a gente levar fazer o bem para aquele que está precisando, olhar para o nosso redor e ver o que nós podemos fazer
para minimizar o sofrimento de pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, ao invés de ficarmos como os discípulos estavam ali, discutindo, batendo boca, quem está certo é a lei de Moisés, são os fariseus ou são os discípulos. Não, a nossa situação ela é de urgência e nós precisamos fazer como esse pai, derramar as nossas lágrimas e pedir a misericórdia do Senhor, dizer para Ele: Senhor, nos ajude na nossa falta de fé, nos ajude na nossa fraqueza, nós cremos em Ti e só em Ti, para dar a solução para tudo que tem acontecido. Então, em primeiro lugar, Jesus não está alheio à situação, Ele está sim participativo, Ele está aqui conosco, Ele está interessado naquilo que traz para nós o sofrimento ou o que quer que seja. Jesus não está distante lá no monte. Em segundo lugar, nós, enquanto filhos de Deus, não devemos nos perder nas discussões periféricas desse mundo, mas buscar a Jesus, buscar a Cristo como solução. E a terceira coisa, para a gente encerrar, é que é muito interessante, gente, que o espírito que tomava aquele jovem, eu acho que a maioria da nossa audiência aqui são jovens, era o espírito mudo e surdo. A intenção de Satanás ali com aquele jovem era tirar daquele jovem a capacidade dele se comunicar. Ele não podia ouvir e não podia falar. E nos nossos tempos nós estamos nos tornando pessoas assim. Com outras estratégias, Satanás tem tornado a juventude muda e surda. A juventude que não ouve mais a Deus e que não fala mais com Deus. Que não ouve mais os pais ou seus familiares e não fala mais com os pais ou com seus familiares. E essa quarentena pode ser uma boa oportunidade para a gente melhorar a nossa comunicação. Quem sabe agora é um tempo da gente aproveitar mais o amor daqueles que moram com a gente, que a gente está ficando mais em casa, a gente pode desfrutar mais, conversar mais com as pessoas que provavelmente, né, na maioria dos casos, são as pessoas mais importantes da nossa vida. E principalmente a volta o restabelecimento da nossa comunicação com o nosso Pai Celestial. Porque o diabo ele quer tornar-nos mudos e surdos. Ele quer nos distanciar da leitura da palavra de Deus, ele quer nos distanciar da oração, que é a hora que nós falamos com Deus, e essa passagem nos ensina isso. Eu acho que fica aí um ensinamento muito relevante para esse momento. Primeiro, a certeza de que Jesus não nos deixa, Ele se envolve com as nossas questões, Ele está presente conosco. Segundo, não vamos nos perder nas discussões periféricas, mas vamos buscar ao Senhor para trazer a solução. E em terceiro lugar, que Deus restitua em nós a nossa voz para poder orar, a nossa voz para poder falar com aqueles que moram com a gente, especialmente, e os nossos ouvidos para poder ouvir a voz de Deus e também para poder ouvir as pessoas com quem nós convivemos. Beleza, gente? Esse é o meu recado, o recado que eu creio que é o recado de Deus para você. Show de bola, que Deus abençoe. Posso fazer uma oração, Persson? Bom demais. Então, fica firme aí, gente, fecha o olho, vamos orar, pedir a Deus que haja em nossas vidas e haja na humanidade, que nós estamos precisando muito. Querido Deus, em primeiro lugar, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não quis ficar lá no monte, só sendo naquele lugar de conforto, mas o Senhor quis descer do monte e encontrar com os problemas dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o mesmo hoje e o Senhor continua interessado em estar conosco, envolvido nas nossas questões, nos nossos problemas. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o seu nome por isso. Louvado seja o nome do Senhor também, ó Deus, porque o Senhor nos orienta aqui nessa noite para que a gente coloque foco na solução do problema, que a gente não fique perdido como ficam os ímpios, aqueles que não te conhecem. Mas nós sabemos que nós somos a luz do mundo e precisamos mostrar ao mundo que a única solução é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos ser como esse pai que no desespero buscou o Senhor e deixou de lado aquilo que desviava a atenção. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia do seu povo, para que a gente não viva perdido, correndo atrás de soluções desse mundo, mas que a gente possa chorar, entregar de coração realmente, humildemente, buscar em Ti a solução, não só para nós, mas para toda a humanidade que tanto necessita nessa hora. E te oramos também, ó Deus, para que o Senhor nos tire o espírito de mudo e surdo, assim como o Senhor fez com esse menino da passagem de Marcos 9, que o Senhor devolveu a ele a capacidade, ele tirando aquele espírito, devolvendo para ele a capacidade de se comunicar, tanto com o Senhor, quanto com aqueles que estavam ao seu redor. Faça de nós, ó Deus, pessoas que se relacionam com o Senhor em primeiro lugar, e também se relacionam com aquelas pessoas que o Senhor nos dá, que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, para que
o costume desse mundo não nos afaste uns dos outros, não nos afaste do Senhor. É isso que nós te oramos, por isso nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por essa casa aqui que se abriu hoje, para que a gente pudesse louvar o nome do Senhor, falar da sua palavra, graças ao Senhor. E louvado seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.